Fabiano Baldasso, Meneghetti, turma do Debate Raiz, detona Renato e Grêmio. Olha que tá imperdível. Eu ia fazer em home office, gurizada, mas aí o juízo bateu, o senso de responsabilidade com todos vocês, com os nossos anunciantes e com o nosso time acabou batendo mais alto. A gente faz um pouco de entretenimento, a gente se diverte, mas a gente também tem que falar sério. O papelão que o Grêmio protagonizou ontem em Juí, ele tem a omissão dos dirigentes do clube. O papelão começa com o Renato não indo a Ijuí, e isso eu acharia a obrigação do Renato estar em Ijuí, independente do resultado. O Grêmio podia ganhar o jogo de 6-0, não com aquele futebolzinho apresentado, né? Nem com aquele time montado, mequetrefe, né? Mas, independente disso, jogo profissional do Grêmio, preparando o time para encarar o Guarani de Bagé no próximo sábado, o Grêmio já sabe a sua posição no campeonato. Mas pode diminuir a diferença para o Internacional. Mas o importante era ir lá confirmar o título da Recopa Gaúcha. Esse é o primeiro papelão. O segundo é do time dentro de campo. Papelão, né? Que atuação desastrosa. 2-0, e se tivéssemos o VAR, que o Grêmio, com competência, eu concordo com o Grêmio, exige, e o Internacional também tem que ter VAR no Campeonato Gaúcho e na Recopa, seria 3-0, porque o gol no começo do segundo tempo foi legítimo, não houve impedimento. E um papelão, a fiasqueira do time gremista, que é institucional. Onde estava o presidente Alberto Guerra, que estava em Ijuí, e que não entrou no vestiário para dizer: gurizada, eu não sei o que vocês estão pensando, o que vocês estão querendo, mas vocês vão lá. Vocês vão ter respeito por essa camisa, por este clube, por esse estado, pela torcida que veio aqui, pela comunidade gremista gigantesca em Ijuí, pelo respeito ao adversário que ganhou na bola, e vão receber sim a medalha da segunda colocação. Podem subir emburrados, circunspectos, tem que ser homem, não no sentido de gênero, mas no sentido de coragem e de atitude de subir e receber a premiação pelo segundo lugar. Isso é papelão. Com o respaldo, com a anuência, com a omissão da direção gremista. O vice-futebol não estava lá. Estava fazendo o jogo pela televisão, ajudando os companheiros também pelo telefone celular, eu imagino. Mas lá estavam o presidente Guerra e o Luiz Wagner Vivian. Ambos têm tamanho suficiente para entrar no vestiário e dizer: o que é isso? Que papelão é esse que a gente vai protagonizar agora? Isso não faz parte da história desse clube. Como disse o Gabeiro, o Alexandre Mendes, preposto do Renato lá na beira do campo, encarou às 8 horas, né? Teve coragem, pelo menos, para encarar, não é preguiçoso, para encarar as 8 horas de viagem. Não, mas é que o ambiente terminou tenso. Que tenso? São Luís está fazendo festa por um título que para eles é histórico. Respeitem isso. Respeitem a derrota. Respeitem o resultado de campo. Tenham hombridade, respeito, dignidade pela camisa do Grêmio. Vocês têm esta obrigação. Time mimado de guri de colégio que quando perde, pega a bola e vai embora. Pega a bola e vai embora. Não quero mais disputar, não quero mais brincar. Tomaram 2 com cara de 3 e fizeram este papelão, esta fiasqueira institucional que mancha a história do Grêmio. Fora a atitude do Renato, que gravou um vídeo ridículo ontem pela manhã, ridículo, e virou meme nacional. Vários humoristas tirando onda com a cara do Renato. Só que quando eles tiram onda com o Renato, eles agregam o nome do Grêmio junto. E a direção do Grêmio acha bonito, a direção do Grêmio aplaude, a direção do Grêmio respalda, se omite de dizer: Renato, perdemos o Grenal, meu. Encara 7, 8 horas de ônibus, te manda pra Ijuí, vamos ganhar esse caneco. Traz esse caneco aí pra não ter crise maior. Decisão pouco inteligente do Grêmio de permitir que o Renato produzisse na sua rede social um vídeo ridículo, de óculos escuros, dizendo que ia fazer o jogo pela televisão para ajudar os companheiros pelo telefone celular. É time profissional, com uma folha de 13, 14, 15 milhões de reais por mês, e o técnico vai trabalhar pela televisão, gente! Isto é várzea, isto é apequenamento do clube, da direção. Os jogadores não têm a coragem e o respeito de subir para pegar a premiação. Boa tarde a todos vocês. Tratam como omissão do presidente Alberto Guerra, eu trato como culpa. Vocês acham que o Galdino tomou a decisão de não receber a taça? O Natan Pescador tomou a decisão? Essa decisão foi do presidente do clube. Quem disse para eles não receberem foi o presidente do clube. E eu posso fazer a leitura que eu quiser porque ninguém se manifestou depois. Foi o presidente do clube que tomou essa decisão, tenho certeza disso. Se não fosse, ele já teria pedido desculpas publicamente. Já teria pedido desculpas, já teria condenado a ação dos jogadores da comissão técnica em se recusar a receber a premiação.
Isso é um exercício de empatia, fidalguia e absolutamente respeito. E vejam bem, antes que o JB venha desvalorizar a competição e a taça, ela não vale nada. Ela vale muito pouco. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. O que acontece é que o Grêmio ontem mostrou o seu descomprometimento com as coisas institucionais do clube. Um clube de futebol que se recusa a receber uma premiação é porque ele está pouco comprometido com as suas coisas. Ontem não tinha JB, Copa do Brasil para jogar. Ontem não tinha Campeonato Brasileiro e não tinha Libertadores da América. A instituição Grêmio ontem estava colocada com uma taça à beira do campo e era esta taça que a instituição Grêmio estava disputando. E mostrou desrespeito e descomprometimento. Quem é descomprometido assim nas coisas menores, vai ser nas coisas maiores também. JB. Bom, Meneghetti, eu quero trazer a discussão para o campo, para as coisas do jogo, que é o que me importa. Pontualmente, o Bagé fala uma coisa, a impressão que o Natan Pescador, o meia, vamos usar. Sabe, Meneghetti, que ontem o Grêmio perdeu a partida em várias etapas, né? O Grêmio ele começa a perder quando tem o vídeo do Renato, porque o vídeo do Renato, por mais que a gente até brincasse aqui, né? Pô, só o Renato para fazer isso e tal, só que isso é antes do jogo, né? E a partir daquele momento ali, o Renato, ali ele tá faltando com respeito com uma série de pessoas. Ele falta com respeito com o Grêmio, com a direção de futebol, com o presidente, com o próprio Alexandre Mendes. É mais ou menos assim, eu vou ficar aqui, o Alexandre que vai para lá e eu falo com ele depois por telefone. Quando termina o jogo, eu quero parabenizar um cara que em poucos meses ele entendeu o que é vestir a camisa do Grêmio, que é o Kaique, o goleiro. O Kaique foi homem o tempo inteiro, porque ele se jogou no barro e ele evitou que o Grêmio tomasse mais gols do que tomou. E o Kaique, no final do jogo, ele é o único jogador que vai dar entrevista. E ele diz o seguinte: essa é a camisa do Grêmio, não interessa quem estava em campo. Se o time titular, se o time reserva, é a camisa do Grêmio. Aí depois o Grêmio, de uma maneira covarde, como poucas vezes vistas, porque perder faz parte do jogo, né? Todo time perde, ganha, empata e tal, isso faz parte. Só que o Grêmio, ele se escondeu. E aí, o Meneghetti, eu até falava depois na minha live, eu acostumei, enquanto guri, lá junto com meu pai, que me ensinou a ser gremista, a ouvir tanto diretor de futebol que nesses momentos eles iam para os microfones e diziam assim: primeiramente eu quero pedir desculpa pro torcedor do Grêmio, o torcedor do Grêmio não merece isso que aconteceu, ontem eu queria muito ouvir isso, mas eu não vou ouvir isso do Luiz Wagner Viviane, eu não vou ouvir isso, tem um protocolo no Grêmio. Mas protocolo é o caramba. O Grêmio, presidente Alberto Guerra, eu sei da sua competência, o senhor sabe o quanto eu gosto do senhor enquanto pessoa, mas o Grêmio, presidente Alberto Guerra, ele é diferente do Leopoldina Juvenil. Lá no Leopoldina Juvenil, quando o senhor era presidente, o senhor tinha que realmente ser muito mais equilibrado, tinha que estar num tom mais linear. O futebol exige um posicionamento diferente. O Grêmio, principalmente, exige um posicionamento diferente. Eu não vou ensinar aqui, ter a pretensão de ensinar o que é ser gremista para o presidente Alberto Guerra, porque ele também se criou dentro do Grêmio. Agora, o Grêmio precisa ter um posicionamento diferente. Ontem, sabe qual foi o peso institucional que falou ontem? O Kaique, que acabou de chegar no Grêmio. E ele falou com propriedade. Porque a entrevista do Alexandre Mendes, ela foi constrangedora, porque ele não tem o que falar. Ele vai dizer o quê? Não, realmente, o Renato me mandou 3, 4 mensagens ali pelo WhatsApp e eu mudei o time. Tem um ponto nessa história. Agora, na semana passada, começou uma polêmica interna lá no CT do Grêmio, que cozinheiras, o pessoal da manutenção, as tias da limpeza, o pessoal da portaria, o pessoal da rouparia, sabe essas faixas de salários que alguns profissionais ali ganham 1.500, 2.000, talvez 3.000 reais? Tem uma cartilha agora para eles. Tem coisas lá dentro do CT que eles não podem fazer mais, porque tem uma legislação trabalhista e eu entendo isso. Mas daqui a pouco, se o cara ganha um vale-refeição, ele não pode mais comer a própria comida que ele ajuda a fazer no CT. E são os salários menores. O Renato ganha R$1,5 milhão de reais por mês. Você sabe o que é R$1,5 milhão? Não. A maioria que está nos vendo não sabe o que é isso. A gente imagina. A gente não sabe o que é todo mês ganhar R$1,5 milhão. E aí, justamente, por que não tem cartilha para o Renato? Por que o Renato não pode ser tratado como um funcionário, já que ele é funcionário do Grêmio hoje? E por favor, os renatistas, eu não estou pedindo para a saída do Renato. Para mim, o Renato continua sendo a melhor opção de técnico para o Grêmio. Eu estou pedindo, por favor, que a gestão de futebol comande o Renato com o mesmo pulso firme que comanda a categoria de base.
Mas não teve bronca com o empresário lá do Jardiel e do Gustavo Nunes, porque eles estavam não querendo prorrogar um contrato que eles ainda tinham? Por que não tem bronca com o Renato? Por que tem cartilha pra tia que faz o lanche e não tem cartilha pro Renato? 1,5 milhão, o Renato não tem o direito de escolher onde. Ele pode ir contra a vontade pra lá, mas ele precisa ir. Mas alguém precisa dizer isso pra ele. Aí não adianta, na entrevista coletiva, o Alexandre Mendes criticar o Natan Pescador. O Natan Pescador tem nojo de fardar no Grêmio. Tirem ele de lá. O Galdino, deram 3 anos. Se não tivessem dado 3 anos pro Galdino, 3 anos pro Natan Pescador, renovado com o Bruno Vini e outros pé de rato que por lá estão, talvez não precisassem restringir a comida, o almoço dos funcionários lá dentro. Então, se faz cartilha para as cozinheiras, para o pessoal da limpeza, faça cartilha também para o Renato. Eu só estou pedindo pulso, eu não estou pedindo demissão do Renato. Não é isso. Pulso, o Grêmio precisa ter pulso. O Grêmio virou uma confraria, em que o Luiz Wagner Vivian, o Antônio Brum e até o presidente Alberto Guerra, quando eles olham para o Renato, os olhos brilham. O Renato não é a estátua lá. Esqueçam disso, o Renato ele é técnico de futebol. Técnico de futebol. Então ele precisa ser cobrado como um técnico de futebol. E aqueles que ainda defendem essa loucura, que é o que o Renato... O relacionamento do Renato com o Grêmio é tóxico. É um relacionamento abusivo, para usar um termo da moda. Porque o Grêmio entrega tudo pro Renato. Só que o Renato faz o que quer e o que não quer do Grêmio. Ontem, o Renato manifestou falta de respeito com todo mundo. Com o futebol gaúcho. Tem a história de um garoto de 19 anos. Eu digo garoto que é bem mais novo que eu. Ele nasceu e ele vive há 19 anos dentro de uma cama, em cima de uma cama de hospital. Foi feita quase que uma operação de guerra para poder botar ele numa UTI móvel. Porque sabe qual era o sonho dele lá em Juí? Era chegar o mais perto possível. Vestiram ele com a camisa do Grêmio porque ele queria ver alguém do Grêmio perto. Então, Renato, quando tu brinca com isso, tu tá brincando com esse menino que nunca saiu de dentro do hospital. E a única alegria que ele tem é o Grêmio. Mas agora é a confraria, tem um protocolo. Não, se fala o Renato... Mas ontem não foi o Renato que falou, foi o Alexandre Mendes. Ontem o presidente tinha que pedir desculpa. Tinha que pegar esse monte de pé de rato. Pega ele lá pela mão. Mas quem é o Galdino para se esconder dentro de um vestiário e se negar a pegar uma medalha? Vocês não cornetearam o Inter quando o Inter foi vice-campeão gaúcho e se esquivou de receber a medalha? Sabe, é o que vale para um, não vale para outro. E torcedor do Grêmio, por favor, torçam pelo Grêmio. Exijam que o Renato seja cobrado, porque ele ganha 1,5 milhão de reais. Talvez na tua vida e do outro lado da tela, numa vida inteira a gente não consiga ganhar isso. O Renato ganha todos os meses para ele escolher o dia que ele quer trabalhar. Ontem foi um fiasco, um vexame e eu quero a sua opinião. Deixa o teu like, se inscreve para esse vídeo chegar a mais pessoas, eu conto contigo, tá bom, gente? Comenta aqui embaixo a sua opinião, fiasqueira total.